Oi, você está ouvindo o podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em Câncer e Vênus em Virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Quem fala é Flávia Shows e Patrícia Silva. A gente tá começando esse podcast hoje. Na verdade, ele já vem um tempinho que a gente tá conversando e hoje é nosso primeiro exercício, assim, de botar ele pro mundo, tirar ele das nossas conversas e jogar pro universo, ver o que acontece. Então, você tá ouvindo nesse momento o podcast Mulheres em Movimento. E eu estou falando do passado, que agora aqui é 12h28, eu estou no fuso horário da Califórnia, especificamente falando de São Francisco, e a Patrícia está lá. Que horas são aí, amiga? Aqui são 20 horas e 28 minutos, direto do fuso horário de Portugal. Então a gente já tem esse desafio que é 2 fusos horários e 2 experiências diferentes que estão acontecendo em localidades do mundo muito distintas, mas que agregam bastante, assim, as nossas experiências. E acho que é legal a gente contar da onde que a gente se conheceu primeiro, para todo mundo entender da onde que essa amizade surge, como que a experiência que a gente compartilhou inicialmente, assim, marcou as nossas trajetórias e marca os nossos pensamentos, as reflexões que a gente tem juntas e separadas, assim, durante a nossa vida. Paty, quer contar pra gente? Bom, então, eu e a Flávia, a gente se conheceu em 2015, em Moçambique. A gente morou juntas 4 meses, mais outras brasileiras maravilhosas. E lá a gente estava num contexto de intercâmbio, né, acadêmico, e ali a gente dividiu várias experiências que unem a gente, né, até hoje, assim. Isso já faz 6 anos esse ano, né? O tempo passa muito rápido. Muito Aquelas tempo, que nunca esperaram assim. intercâmbio. Total. E a gente foi morar... Nossa, eu lembro quando a Patrícia chegou, porque eu já tinha chegado em Maputo, a gente morava em Maputo, que é a capital de Moçambique, e a gente morava no 11º andar, com detalhe que a gente não tinha um elevador. E aí eu cheguei lá com as minhas malas, ia subindo a escada e nunca acabava, assim, só que eu não tinha nem ideia que era no 11º andar, e subindo, carregando mala, eu falo, gente, nunca acaba, tipo assim, tô aqui pra sempre subindo. E aí cheguei e a gente se ajeitou, eu acho que, não sei, você e a Adri chegaram uns 2, 3 dias depois, não foi muito tempo, mas ainda era uma coisa muito recente, assim, muito tipo, onde que eu tô, o que que eu tô fazendo aqui, o que é minha vida, eu lembro da Paty... da parte da Adri chegaram depois da aventura com o taxista lá, nem sei o que era a história, mas foi uma situação engraçada. E eu falei, gente do céu, mais aventureiras nesse universo paralelo chegando. O próprio processo de chegar em Moçambique é uma coisa assim, a gente não acredita, né? Moçambique, e pelo menos na minha experiência, assim, caiu de bandeja no colo a oportunidade de ir para lá. É um lugar que não passa, assim, pela cabeça de escolhas, né? Vou escolher aqui no mapa um lugar, vou escolher Moçambique. Pelo menos na minha não se passava. E aconteceu, e para contextualizar, o nosso prédio era um prédio chinês, né? E aí a menina da academia que levou a gente, da faculdade que levou a gente até lá, falou, não, o elevador não funciona, que é para ensinar disciplina aos alunos, vocês já vão treinando. E aí as malas de 32 quilos. Meu Deus do céu. Andares de escada. E Moçambique também, para mim não era um lugar que eu pensava, assim, como destino primeiro, embora agora seja o lugar que eu mais quero voltar da vida, assim, mas
E foi engraçado, porque quando apareceu, foi um processo seletivo pela universidade, quando ainda existia incentivo do governo para estudantes irem para o exterior. Era um projeto de mobilidade acadêmica, então eu lembro que quando eram países europeus, tinha fila, assim, muita gente se inscrevia e, tipo, rolava, assim, algumas pessoas eram selecionadas e acabavam indo, mas quando foi o projeto para Moçambique, na minha universidade, foram pouquíssimas pessoas que se inscreveram, eu acho que foram umas 9 pessoas, o que para mim já foi chocante, assim, a bolsa era um valor muito bom, o projeto era muito legal de trabalhar, o professor que estava lá também era muito bacana, então para mim já foi assim um choque de ver o quanto assim os países africanos eram um pouco negligenciados, assim, no sentido das pessoas nem prestarem atenção, nem pensarem como um destino possível, assim, para elas irem e, enfim, desenvolver uma pesquisa e terem uma experiência de intercâmbio lá. Então, eu me sinto, assim, extremamente privilegiada, assim, de ter sido selecionada, mas também de ter aproveitado a oportunidade indo lá. Eu acho que para vocês também teve um pouco isso, né? Teve esse... Porque a gente fala de lugares diferentes, né? Eu sou curitibana, curitibana que não gosta de frio, que eu mudei para o Rio antes de vir para os Estados Unidos, em busca do calor, embora depois eu tenha mudado para Seattle aqui, e a Paty é do outro lado do Brasil, então as nossas experiências de Brasil, universidade pública, também são um pouco distintas. Sou do Mato Grosso do Sul, então um pouco distante. Frio é uma coisa que nem passa na porta do Mato Grosso do Sul. A minha cidade faz 42 graus praticamente o ano inteiro. Ai, que sonho, do que eu quero. Constituído de uma semana de 19 graus no meio do ano. Esse é o inverno. Mas o processo em relação à universidade para ir para Moçambique é exatamente o mesmo. Assim, o projeto era incrível. Eu, inclusive, antes de eu ir, eu já participava do projeto de pesquisa há um ano. E apesar do projeto ser extenso e ter oportunidade para várias pessoas, porque era um projeto que se renovava, então existia uma fila para as pessoas poderem ir no intercâmbio, apesar disso, o número de interessados era muito baixo, assim, e mesmo depois que eu fui aprovada no processo, tanto do grupo de pesquisa quanto da viagem em si, que foi um ano depois, era surpreendente, porque as pessoas falavam para mim abertamente, assim, o que você está indo fazer nesse lugar? Uhum. Você podia estar indo para a Europa, você poderia estar indo para outros lugares, aproveitar a experiência do intercâmbio durante a graduação, porque a visão hegemônica de como são as coisas, claro, existe a realidade, a gente não pode romantizar, né, os problemas estão aí colocados, mas eu acredito que a minha experiência em Moçambique enriqueceu muito mais a minha vida acadêmica e a minha experiência pessoal, porque, como eu falei, depois de 6 anos, as minhas escolhas ainda são pautadas. Na verdade, Moçambique mudou a trajetória da minha vida acadêmica. Então, para mim é uma experiência muito boa, assim, mudou minha perspectiva da realidade em si, mas existe mesmo esse problema. Não, total. Eu lembro que eu tinha até um amigo, que é ex-amigo hoje em dia, mas ele fez, e não foi o único, assim, de comentários que eu ouvi, era, ai, o que você está indo fazer na África, né? Como se a África fazia uma coisa, o que você está indo fazer na África? Você está indo passar fome? Gente, olha isso, né? Olha a problemática desse comentário, assim. E fora que quando a gente foi no ano de 2015, e o surto de ebola era recente, mas ebola era no norte, era assim, no oposto do continente, assim, não tinha nenhuma chance da proximidade, assim, mas como a África, né, entendida como essa coisa única, uniforme e até como um grande país, né, sem levar em consideração a multiplicidade de culturas que tem lá, isso, as pessoas estavam achando que eu estava indo para Moçambique e ia pegar ebola e passar fome, enfim, uma série assim de comentários assim terríveis, assim, e isso assim antes da gente ir, né? Que eu acho que ainda tinha ainda muita ignorância da minha parte também, mas acho que uma coisa que eu sempre tive até antes de ir para lá era esse exercício de humildade mesmo, assim, de eu não sei tudo e tô aqui para aprender, né? E aí, indo para lá, com certeza, a gente acaba foi exposta, né, a uma série de outras experiências, mas ainda sinto que eu estou num lugar muito de aprendizado, assim, em relação a Moçambique, mas também ao continente africano como um todo. E também, partilho isso é uma coisa que a parte a gente tem em comum, e a gente chega
se encontra nesse momento, assim, de fazer esse exercício, de se juntar e, puta, vamos fazer um podcast, vamos falar sobre nossas experiências, porque a gente partilhou de coisas muito semelhantes em alguns sentidos, assim. Eu sou formada em comunicação social, então tenho aí um pé na comunicação. Minha família é uma família de artistas, de professores e de jornalistas, majoritariamente. E eu acabei me formando em comunicação social, em relações públicas, mais especificamente, mas eu também fiz o curso que eu sempre quis fazer, que era o meu rolê, que era o que eu queria estudar, que foi Relações Internacionais. E a Paty, a gente se encontra nessa primeira formação. E depois eu acabei indo para o mestrado, eu fiz mestrado em Sociologia, e acabei indo para a área de gênero, e a Paty foi fazer mestrado em Portugal também. Então, a gente tem algumas... E também essa experiência, né, de estar morando fora de novo, de ter essa experiência sempre do mulher brasileira em outro país. Acho que a gente se aproxima bastante, assim, em várias experiências que a gente teve. Então, a gente acaba se encontrando nesse momento por conta disso também, desse caminho que a gente está partilhando separado, mas que também está partilhando junto. E é incrível quando você fala agora, porque me vem na cabeça, assim, parece que mudou tanta coisa desde Moçambique, desde essa experiência do nosso encontro, e ao mesmo tempo você falando, tipo assim, eu me dei conta que, meu Deus, não mudou nada, assim. A gente se encontrou no momento onde a gente estava na vida acadêmica dentro da universidade, e eu lembro que você e as meninas que eram da sua universidade, que estavam juntas ali morando com a gente, pautavam muito as questões do feminismo, assim, você já dava os sinais de que era essa a linha que você ia seguir, né? E aí agora você falando da sua trajetória e tal, assim, eu olhando pelo lado de fora como ouvinte, me veio assim, parece que mudou tanta coisa, que a gente mudou tanto, mas na verdade a gente está seguindo as mesmas linhas. Quando eu escolhi para Moçambique e decidi, né, tomei a decisão de ir para Moçambique, era uma questão muito de identidade para mim, assim, era muito, eu me descobria enquanto pessoa negra de pele clara, eu me descobria dentro do movimento negro, eu me descobri ali em relação às experiências que eu tinha e ao meu lugar de fala e tal, e eu fui muito para Moçambique com uma ilusão, assim, com uma ideia muito diaspórica, né, que às vezes existe dentro do movimento, e foi um baque, assim, descobri que não é nada disso, que é completamente diferente e tal, e aí eu pensei, nossa, e aí nisso de continuar as mesmas coisas, né, eu sou formada em Relações Internacionais, e as minhas pesquisas, basicamente, giram em torno de acesso aos direitos, populações nativas e acesso aos direitos, né, principalmente populações indígenas e populações de afrodescendentes. E eu fiz mestrado em estudos africanos, mas a maioria das minhas atuações, assim, nas comunidades, são mesmo junto dessa coisa do resgate, das identidades, né, principalmente para as pessoas que são afrodescendentes, né. Então, tipo assim, não mudou nada, a gente continua nos mesmos debates, claro, de uma maneira muito mais profunda, muito mais embasada, né, pelo viés acadêmico da coisa, mas a gente já tinha esses primeiros sinais, e por isso quando eu falo que Moçambique também direcionou muito a minha carreira e até a minha vida pessoal, eu falo nesse sentido, mas foi uma experiência muito incrível. E aí, eu lembro quando você contou do projeto do Mulheres Movimentam, que eu também estava nessa ideia, né, que a gente vai acumulando essas experiências ao longo da nossa jornada, né, e aí depois eu morei um tempo também na Palestina, fiz um estágio lá com uma comunidade de lá, e a gente vai sentindo esse peso, assim, do conhecimento mesmo, né? Às vezes a gente acha que o nosso único espaço de fala e de atuação está ali na academia, porque a gente passa muitos anos na academia, né? Graduação, mestrado, se pensa, para você que fez 2 graduações, ainda mais tempo. E não, né? Essas outras formas da gente compartilhar essa coisa que a gente vai acumulando com a gente, que é uma necessidade natural de sair para o mundo, principalmente pelas coisas incomuns que a gente vai encontrando com as outras pessoas, né? E eu amei a ideia do projeto e aceitei logo de primeira, assim, acho que é incrível, e a gente tem uma rede de contatos muito legais, assim, de pessoas que podem contribuir para isso. Então, aí. Sim, total.
Total, e eu acabei de notar que a gente nem explicou, tipo assim, qual que era a proposta do podcast, né? Então talvez tenha chegado esse momento, que foi justamente isso, né? Veio muito dessa reflexão de conhecimento acumulado, de experiências, e acho que de uma coisa que talvez outras pessoas estejam sentindo devido a este ano pandêmico que a gente passou, que é uma fome de vida, assim, fome de vida. Então, um dia estava eu, um dia não, foram longos de semanas, assim, essa ideia foi cozinhando também, porque eu escuto muito podcast, toda hora, eu adoro, porque eu fico lá, tô ouvindo conversa de gente que eu acho super interessante, amo, tipo, já sou melhor amiga de vários podcasters, então eu pensei, puxa, né, é um negócio legal, assim, é um tipo de exposição que para mim também faz um pouco mais sentido, assim, que eu acho que eu consigo lidar melhor do que, enfim, colocar minha cara a tapa, assim, logo de começo. Eu acho que o formato podcast, ele conversa comigo, assim, de uma maneira mais sólida, assim. E aí veio muito nessa reflexão de energia criativa, assim. Eu estava lendo a minha religião chamada Mulheres que Correm com os Lobos. Tem um capítulo 10, que ele fala dos processos criativos das mulheres, da vida criativa, né? E aí, lendo aquele capítulo, assim, eu refleti bastante, fiquei bastante nesse processo de pensar como que a gente passa isso para os outros, como que a gente transmite nossas ideias, como que a gente cria esse espaço de diálogo, assim. Então, a ideia do podcast era criar um espaço de diálogo mesmo, e o que eu pensei, do que eu posso falar, né? O que eu tenho, assim, para oferecer para o mundo, para jogar. E aí eu fiquei pensando, gente, eu tenho tanta mulher foda na minha vida, tanta mulher incrível, fazendo coisas incríveis. E eu pensei, gente, eu tenho que aproveitar isso, assim, isso vai muito de encontro com o que eu acredito e com os caminhos, assim, que eu tô trilhando. E aí, além de tudo isso, dessas leituras e dessas conversas dos outros podcasts que eu tava ouvindo, um dia estava aqui em São Francisco já e conheci, e tem um amigo muito querido aqui, que é da Costa Rica, e ele joga tarô, e ele é muito espiritualizado e tal, e ele jogou as cartas para mim. E aí, e eu tava assim, chocada, nunca tinha feito isso na vida, assim, mas eu tava ali na experiência. E aí, uma das reflexões que ele me trouxe, assim, foi isso, que muito da minha cura, assim, das feridas que eu tenho da minha vida, assim, iria vir através de conexões e de potencializar e de abraçar experiências femininas, assim. Então, veio muito nesse caldo, assim. E aí, a parte foi, assim, numa dessas reflexões, assim, de, putz, acho que alguém comigo ia ser legal também, porque eu acredito muito, assim, e inclusive isso veio de uma outra amiga minha, que um dia me falou isso, Fly, eu tenho minhas amigas, assim, é muito legal, né, que a gente encontra as amizades sempre afloram um lado seu um pouco mais, assim, e eu sinto muito que com a parte, assim, esse nosso lado, esses nossos lados de experiências em comuns que a gente tem, eles se afloram e se potencializam, assim. Então, eu pensei, putz, é uma pessoa legal, assim, de eu chamar para empreender esse projeto comigo, assim. Porque eu acho que uma puxa a outra, né? Então, eu mandei mensagem para a Paty e ela tava... Foi isso, mandei para ela e ela... Ai, Flá, eu também tô querendo... botar para fora, enfim, daí que surge assim essa ideia da gente se juntar e começar esse projeto, assim. Então foi muito sincronicidade no universo também. Eu te mandar mensagem, você tipo, tô pensando nisso também, vamos. Me vem que a gente estava mesmo muito nos mesmos processos, assim. Eu também, essa coisa da questão do podcast, olha só, ano passado eu fiquei muito doente. Eu tive 2 crises depressivas muito fortes. Em uma delas, eu estava fazendo um tratamento super natural, assim, com uma grande amiga minha que mora aqui na Espanha, e
ela fez vários processos para me ajudar a passar por isso, né? Claro, além dos acompanhamentos clínicos, eu estava passando por esses processos mais naturais com ela. E ela me falava muitas coisas sobre as minhas vidas anteriores e tal. E uma dessas conversas, ela me falou assim, olha, a sua missão de vida tem muita ligação com a questão de você ser mensageira. Ah, que lindo! A mensageira não é a pessoa que fala, né? Não é a pessoa que tá lá, é a pessoa que traz a mensagem, assim, né? A pessoa que é a mensagem de outras pessoas. E quando eu paro para pensar em todas as pessoas que estão comigo, que pelos lugares onde eu passei, pelos grupos por onde eu passei, por onde eu ainda tenho oportunidade de estar dentro da minha rede de privilégios, eu penso em pessoas, assim, com trajetórias muito incríveis, né? E que precisam mesmo, claro, né? Não aqui, a gente pode se iludir também, né? A mensageira que vai trazer a mensagem. Mas o quanto seria legal a gente ter uma rede, um espaço, né? E é uma vibração muito doida, assim. Eu acabei de sair de um curso de Dragon Dreaming, que acabou ontem. E são pessoas conectadas para transformar, que se fala hoje, em uma mudança planetária, né? Mudar mesmo para ela de aquário, e projetos colaborativos, as pessoas pensando em círculo e pensando em formas de construir novos sistemas, usando ali qualidades e habilidades que cada pessoa tem para formar um grupo de pessoas que consigam pensar formas diferentes da gente estar em sociedade, né? E eu acho tudo isso, assim, incrível, e gosto de estar com pessoas que estão pensando, gostam de pensar fora da caixa. A Flávia, sem dúvida, é uma dessas pessoas, assim. A nossa experiência em Moçambique foi tão incrível quanto foi muito por conta das pessoas que estavam lá. E por que não se conectar também com pessoas do mundo todo, né, do Brasil todo? Não sei se a gente vai conseguir atingir pessoas aí nos Estados Unidos, aqui em Portugal, mas também seria legal pessoas que estão pensando essas coisas, né, que fazer essa troca, né, uma rede de troca. E aí, quando a Flávia propôs isso, falei, nossa, amiga, claro que eu topo, vamos fazer, porque eu também já estava vibrando nisso, assim, e fazer com outra pessoa também ajuda a baixar as nossas vulnerabilidades, assim, né, a gente se coloca já vulnerável para amiga, e ajuda mesmo nessa força de iniciar um projeto e de tocar uma coisa, assim, com mais, não com mais segurança, né, mas a gente aperta as mãos e fala, vamos nós duas inseguras e vai dar tudo certo, assim, é o caminho que, né, isso se não der certo, o projeto é uma experiência pedagógica, mas se der certo, a gente vai lá na frente estar celebrando, né, ter trilhado esse caminho, assim. Super, total. Acho que é muito isso, é o exercício também de fazer esse exercício de pensar que as nossas experiências têm valor para serem compartilhadas, porque para mim é tão fácil olhar para as mulheres na minha volta e pensar, putz, olha que massa o que ela está fazendo, olha que bacana trazer isso. Então, às vezes faz esse exercício mesmo de vou facilitar, né, até para outras pessoas que não estão falando, outras mulheres da minha vida, ou enfim, que a gente tem alguma conexão, que estão fazendo coisas muito legais. Então, criar esse espaço para que elas também tenham um lugar para vir trocar ideia e a gente conversar sobre nossas experiências. E o nome também vem muito disso, né? Eu sinto que esse movimento é uma coisa que tá muito assim dentro de mim, das minhas experiências. Às vezes eu fico, gente, por que eu tô sempre inventando coisa? Agora eu tô na vibe do Acro Yoga. Todo dia eu tô fazendo um negócio diferente. Agora, eu comecei a jogar tênis há uma semana atrás, que é um esporte viável em tempos de pandemia. E aí comecei a fazer Acro Yoga. Eu fico, gente, todo dia eu tô tipo inventando um negócio diferente, assim. E eu me diverti muito, assim, porque você acaba fazendo outras conexões e movimentando não só assim intelectualmente, mas o corpo também, que para mim é uma coisa necessidade, assim. De saúde mental, física, eu tenho que estar me movimentando. Então, veio muito disso, assim, de pensar pessoas que estão se movimentando, e acho que a parte, pelas nossas experiências e as oportunidades que a gente teve, a gente tem acesso a uma rede muito legal, assim. Então, nosso objetivo nesse podcast é trazer convidadas e criar diálogos sobre, enfim, temáticas que nos interessam e que interessam as pessoas que a gente vai trazer aqui, mas claro, aos nossos ouvintes lindos e lindas.
E então foi isso, assim, foi desse encontro de ideias e sentimentos que esse projeto está nascendo, e espero que a gente se divirta ao longo do processo. Acho que é importante mencionar que a gente está aprendendo, que a gente não é perfeita, que estamos sempre em constante evolução e que talvez seja um lugar muito ideal, assim, até para a gente se reconhecer o que a gente já era anos atrás, o que a gente já era desde muito cedo, e o que a gente é agora e o que a gente almeja ser, assim. E eu estava fazendo algumas leituras, e ontem mesmo eu terminei um livro da Rosa Monteiro, que é uma escritora espanhola, que é um livro lindo, que chama Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que é um livro que fala sobre luto, principalmente, mas fala sobre amor, e fala sobre mulheres fortes, que era uma coisa que eu só tinha lido assim por cima, e ouvi um podcast muito bom da Todavia, da editora, que contava um pouco da história, mas eu não tinha, assim, me tocado o quanto ia falar e o quanto fala, assim, da história de mulheres fortes, porque ela usa os diários da Marie Curie e fala da história dessa pioneira, né, que estudou radioatividade e, tipo, foi a primeira mulher a ganhar 2 prêmios Nobel e, tipo, incrível, assim, ela é incrível em milhões de sentidos, assim, mas mostra muito ela como humana, como uma mulher apaixonada, como uma mulher que quebrou barreiras em todos os sentidos, assim. Então, lendo aquilo, e a autora é ótima também, porque ela vai trazendo vários exemplos, assim, de outras mulheres, e mostrando quais são as dificuldades que a gente passa, né, e passou historicamente para se colocar nas nossas profissões, então, e para seguir os nossos sonhos. Então, nossa, eu li, eu achei maravilhoso, e aí hoje eu comecei a ler outro livro dela, que se chama Nós Mulheres, que são biografias de outras mulheres, biografias de mulheres incríveis também, que ou foram apagadas pela história, ou que não tiveram algum reconhecimento. Mas aí eu percebi, assim, o poder que isso tem em mim, como ressoa forte, assim, histórias de mulheres, como é incrível, assim, ter isso de representatividade mesmo, de ver que é possível. Então, enfim, são leituras que eu estava fazendo e que acabam todas indo de encontro com essa mesma coisa, que é esse produto que a gente está chegando, que é esse podcast que está nascendo já faz algumas semanas e meses, mas que, enfim, agora está tomando forma, de fato. Então, estou empolgada para isso, e empolgada que a Paty topou essa aventura junto comigo, e espero que nossos próximos episódios sejam muito bons, com pessoas muito legais, assim, para trazer papos produtivos. Bom, eu acho que é isso, assim, o convite fica aberto para quem quiser seguir a gente aí nessa trajetória, aprender com a gente, né, porque como a Flávia falou, não somos perfeitos de forma alguma, a gente também somos seres humanos em construção, e acho que o legal desse espaço aqui é poder também ser uma ferramenta para a gente aprender, né, não só, claro, tentar ver como essa coisa ecoa aí no mundo, essas experiências e a junção dessas histórias que vão ser contadas aqui ecoam no mundo, mas também seja um lugar para a gente se construir, para a gente se descobrir e ver como isso vai, assim. Então, convite para quem quiser acompanhar a gente, depois que a gente tiver um ano, assim, de podcast, a gente volta aqui para esse primeiro. Eu lembro quando a gente estava em Moçambique, que a gente fez uma carta, e a carta da cápsula do tempo, a gente fez uma cápsula do tempo, que inclusive a gente nunca abriu. Nunca viu, tá lá, tá esperando. Está comigo, inclusive. Que foi a gente escrever foi esse exercício de escrever uma carta pra gente, para dali 5 anos, eu não lembro qual 5 anos, qual foi o prazo. Inclusive estamos muito atrasadas, já 1 ano atrasadas. Para que 5 anos você consiga abrir aquela carta e ver, assim, né, o que você disse para a sua pessoa do futuro e tal, e eu acho isso um exercício muito legal, assim, que a gente consegue daí celebrar, assim, quem a gente era naquele momento que escreveu aquilo, né, e quem a gente tá agora. Então, a gente tem que marcar esse dia para abrir a cápsula, mas também já fica aqui o nosso compromisso de depois fazer análise, assim,
de poder celebrar o que foi esse início dessa trajetória e como que vai estar daqui a um tempo. Não, total, essa é a nossa cápsula pública, né? Estamos fazendo uma cápsula pública. A que eu fiz em Maputo, eu confesso que eu tinha tomado uns bons drinks antes. Então, a minha carta deve estar um negócio, tipo assim, não faço ideia o que eu escrevi, mas a gente escreveu, acho que uma para a gente mesma, e escrevi uma para o grupo, e eu lembro que eu escrevi, mas isso eu não sei se fui eu só, se foi todo mundo, porque eu sou uma pessoa que eu amo escrever cartas, estou sempre escrevendo cartinhas para todo mundo que eu amo. E eu escrevi uma para cada menina que estava lá, que morava na nossa república lá. Então, eu não sei direito o que tem dentro da cápsula. E a gente colocou outras coisas, acho, também. Mas, enfim, esse é um exercício muito maravilhoso. Indico todos aí. Mas não façam como a gente. Abram a cápsula de vocês. Abram a cápsula do tempo. Porque essa cápsula do tempo já viajou e já morou em algumas partes do Brasil, agora está na Europa. Porque o nosso plano era abrir todas juntas, mas a gente ainda não conseguiu reunir todo mundo, embora eu e a Patrícia, nosso último encontro foi uma coisa maravilhosa do universo também, que foi logo depois desse terrível presidente ser eleito, estávamos todas na fossa. Eu estava em Curitiba e meu tio, eu tenho família em São Paulo, e eles estavam indo para São Paulo, e minha avó tinha falecido uns 2 meses. Quando foi? As eleições foram em outubro? Não, minha avó tinha falecido muito perto da data da eleição. Enfim, eu estava numa fossa horrível, assim, e eu falei, não, tô indo para São Paulo também. Eu estava muito nesse processo de tomar coragem de novo para... Eu sempre viajei muito, mas eu estava saindo Estava num período difícil, assim. Eu falei, tô indo para São Paulo, para São Paulo. Chego em São Paulo, Patrícia tá em São Paulo também. Patrícia e Adriana estão chegando em São Paulo para ir embora para Portugal. E assim, a gente nem estava se falando nem estava conversando, nem sabia disso. Eu fui para São Paulo porque, enfim, estava querendo fugir eu votei bem cedo, porque eu falei, não vou deixar de votar, né? Nunca. Eu ficava em Curitiba, eu ia votar. Assim, meu voto era muito importante. Então eu falei, só vou se for depois eu votar. E aí cheguei em São Paulo, um dia depois a gente se encontra da eleição e a Paty estava indo embora para Portugal. Muito maravilhoso, né? Estava. Aí a gente deu um abraço e as duas se embarcaram. Foi lindo, foi um encontro de rodoviária, assim, eu lembro, foi muito incrível. E marcou muito, assim, essa coisa também, né, da gente estar se movimentando, né? Eu acho que o nome do podcast, o projeto tem muito a ver também com a gente, né? Super. E eu e a Adriana... Eu lembro que 2018 foi um ano turbulento. Nossa, 2018. Eu trabalhei naquelas eleições de 2018, eu tinha acabado de sair da campanha, eu estava muito nervosa, porque tinha muito risco do Bolsonaro ganhar as eleições. E, bom, eu trabalhava nas eleições, na campanha do PT, então você já imagina, né? O Lula, no meio das eleições, foi preso. Foi uma novela sem fim aquele ano. Foi lindo aquele nosso encontro, assim. E acho que me deu um gás, assim, para chegar num país, porque também vale marcar que a gente fala da nossa experiência também como imigrante, né? Essa coisa de ser brasileira e estar em outra parte do mundo é uma coisa muito doida, assim, e tem especificações, assim, né? É diferente de uma pessoa de outro lugar e tal. Espero que em algum momento a gente consiga, né, falar um pouco sobre isso aqui. E acho que isso marca também, né, quem a gente é, a nossa trajetória. E aquele encontro foi muito doido, assim, foi de rodoviária, foi muito rápido. Não, foi super rapidinho. Mas umas 3 horas a gente ficou juntas, né? Nossa Senhora, foi muito maravilhoso. Eu tinha viajado 16 horas para chegar em São Paulo. Nossa Senhora. Sim, meu trabalho foi ajudar a Patrícia a carregar a mala na rodoviária. Não, total, eu ia comentar que eu encontrei a Adriana também, numa coincidência do universo. Ano passado, logo antes do corona, eu fui para o Brasil, passei 2 semanas no Brasil, e foi nisso, tava no aeroporto e de repente, Adriana, tô no aeroporto também, tô voltando de Portugal, e era no mesmo dia, e eu acho que eu tava voltando para os Estados Unidos.
Eu tava voltando para os Estados Unidos, que minha mãe tava lá comigo, ela foi para São Paulo também, tava nós duas no aeroporto, e chega a Adriana voltando de Portugal. E a gente, qual é a chance das duas marcarem o voo pro mesmo dia para se encontrarem? Então foi muito maravilhoso. É muito esses encontros da vida, assim, que aquecem o coração mesmo. Mas, enfim, isso aí. Acho que a gente já tem um episódio para o dia de hoje. Para quem quiser nos seguir, nosso Instagram é @mulheresmovimentam. Por enquanto, lá vai ser nosso principal canal de comunicação, mas a gente está pensando em criar um canal no YouTube para disponibilizar os áudios dos nossos episódios. Então, fiquem ligados para os próximos. Um beijo e até. Beijinho, gente. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!